Muitos cientistas falam que o universo tem 13 bilhões de anos de idade. A Terra, 4,5 bilhões de anos. Essas idades são vendidas com muito entusiasmo e confiança. Nós, na Terra, apenas acabamos de despertar para o grande oceano de espaço e tempo do qual emergimos. Somos o legado de 15 bilhões de anos de evolução cósmica. O que esquecem de te dizer é que o método científico não pode provar a idade do universo e nem a idade da Terra. É difícil provar uma história remota, principalmente a história natural. Em 2002, geólogos e biólogos na Inglaterra relataram terem encontrado DNA em cristais de sal, com idades que variam de 11 a 425 milhões de anos. A hipótese de contaminação foi descartada. Os cientistas concluíram que o DNA nos cristais de sal são de bactérias de milhões de anos. Incrível, não? Como o DNA pode ter sido preservado nos cristais durante milhões de anos? A química do DNA nos mostra que ele é frágil. Mesmo em condições ideais, o DNA se degrada rapidamente. Então, como explicar cristais de milhões de anos com DNA? Simples, os cristais e nem o DNA têm milhões de anos. Eles são muito mais jovens. O DNA mitocondrial presente dentro do mitocôndrias das suas células nos dá pistas de que todas as mulheres descendem de uma única mulher, a Eva mitocondrial. Os evolucionistas dizem que a Eva mitocondrial viveu há 200 mil anos na África. Mas tem um problema com essa idade. O DNA mitocondrial sofre muitas mutações ao longo das gerações. Mutações não são coisas boas. Elas causam doenças e problemas. E para piorar, as mutações se acumulam a cada geração. There's a problem, and it doesn't matter if you're looking at the human genome or the chimpanzee genome or any other genome. And the problem is that the information is degrading and mutations are building up in populations over time. So I've been studying genetic entropy for the last 13 years, and it's a really profound problem, and it's something widely acknowledged by geneticists, and it is the problem that bad mutations accumulate in the human genome. And this is best illustrated by just considering it on a personal level. In your body or in my body, we have about 3 new mutations every time a cell divides. So this is sobering because it's the reason we die. And so the reason that we get old and all of our systems start to break down is because of this mutational process and the accumulation of bad mutations in our genome. It's why there's an upper lifespan. Now, the problem is bigger still, because of course we already know that we're mortal, but we transmit a certain fraction of our mutations to our children, and they add more mutations to it, and then they pass it on to their children, and then they add more mutations still, and they add it to the next generation. So this is a problem not just for people, but for the whole human race. And logically, the human race should be devolving, not evolving. Basically, the human race is degenerating, the human genome is rusting out like a car. So genetic entropy is profound. Not only is it profound because it really impacts us personally and our children and our grandchildren, it's really profound because it is lethal. It is absolutely lethal to genetic evolutionary theory, because it means that things are going down, not up.
Se o DNA mitocondrial estivesse sofrendo mutações há 200 mil anos, estaria hoje completamente degradado. O que isso significa? Que o DNA mitocondrial surgiu recentemente. O genoma humano é novo, recente e não tem milhões de anos de idade. Na década de 70, 2 cientistas investigaram a variação na hemoglobina humana. Eles concluíram que a espécie humana deve ter passado por um gargalo populacional no passado recente. Logo depois, pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Oregon disseram que o dilúvio de Noé teria causado esse gargalo genético. Esse estudo, inclusive, foi publicado na revista Nature. Na década de 90, pesquisadores investigaram a variação em um segmento do cromossomo Y humano, de 38 homens de diferentes grupos étnicos ao redor do mundo. Esse segmento de DNA foi escolhido porque ele é herdado apenas do pai. Para surpresa dos pesquisadores, eles não encontraram nenhuma variação desse segmento de DNA nos 38 homens de diferentes etnias. Vale lembrar que esse segmento do DNA é composto por pelo menos 700 pares de bases. Os pesquisadores estimaram que, para não existir variação nesse segmento do DNA, o homem deve ter surgido na Terra entre 27 mil e 270 mil anos atrás. Uou, 27 mil anos é muito diferente de milhões de anos. É claro que se os pesquisadores usassem um modelo que não tivesse a teoria da evolução como premissa, as idades seriam ainda menores. Uma origem recente do homem, com um único par de ancestrais, Adão e Eva, e um gargalo genético recente, provavelmente causado pelo dilúvio de Noé, é consistente com a falta de variação do cromossomo Y e com uma Terra jovem, e não com uma Terra de bilhões de anos. Os antropólogos evolucionistas dizem que a Idade da Pedra durou pelo menos 100 mil anos. Nesse período, eles estimaram que a população mundial era cerca de 10 milhões de pessoas, entre Neandertais e também Homo sapiens. Na Idade da Pedra, os homens estavam enterrando os seus mortos. É conhecido que os Neandertais praticavam o sepultamento dos corpos. Em 100 mil anos, estima-se que eles enterraram pelo menos 4 bilhões de corpos. Se a escala de tempo da evolução estiver correta, os ossos enterrados durariam muito mais do que 100 mil anos. Quero dizer, de bilhões de mortos enterrados, muitos estariam preservados até hoje. Porém, apenas alguns milhares de corpos enterrados foram encontrados, e não bilhões. Beleza, mas o que isso quer dizer? Ora, a Idade da Pedra não durou 100 mil anos. A Idade da Pedra foi muito mais curta do que os evolucionistas pensam. E isso explica o porquê a quantidade de corpos enterrados pelos homens antigos é pequena. Afinal, a Terra é jovem e os homens antigos, como os Neandertais, não enterraram pessoas por centenas de milhares de anos. Segundo o evolucionismo, os homens foram caçadores por 200 mil anos durante a Idade da Pedra.
O evolucionismo também diz que apenas nos últimos 10.000 anos o homem passou a praticar a agricultura. Porém, as evidências arqueológicas mostram que os homens da Idade da Pedra eram muito inteligentes, muito espertos. É surreal pensar que as bilhões de pessoas que viveram na Idade da Pedra não aprenderam por mais de 200.000 anos que plantas crescem a partir de sementes. A história evolucionista de milhões de anos em que o homem aprendeu a plantar apenas nos últimos 10.000 anos é uma narrativa bizarra. A agricultura se desenvolveu recentemente por uma única razão: a terra, assim como o homem, são jovens. De acordo com o evolucionismo, o homem pré-histórico existiu por pelo menos 200.000 anos. E o que todos sabem é que o homem começou a fazer registros escritos há cerca de 5.000 anos atrás. Peraí, o homem demorou mais de 200.000 anos para registrar histórias em documentos escritos? Isso faz algum sentido? O homem pré-histórico já tinha monumentos megalíticos. Fazia belas pinturas em cavernas e até manteve registros das fases lunares. Como é possível que esse mesmo homem iria demorar mais de 200.000 anos para escrever? A história documental escrita é jovem, porque a Terra é jovem. Cerca de 7 bilhões de pessoas vivem na Terra. Isso parece muito, mas, na verdade, não é. Toda a população mundial caberia em um país do tamanho da Inglaterra, com um espaço de 20 metros quadrados entre cada um. A maioria de nós vive em cidades, por isso temos a impressão de que o mundo está cheio de pessoas. Porém, a maior parte do mundo tem poucas pessoas. A população cresce quando mais pessoas nascem do que morrem. A taxa de crescimento atual da população mundial é de cerca de 1,7% ao ano. Ou seja, para cada 100 milhões de pessoas, 1,7 milhão são adicionadas a cada ano. Muitos assumem que a medicina moderna é a responsável pelo crescimento da população mundial. Mas essa ideia parece estar equivocada, afinal, países do terceiro mundo com um sistema de saúde precário contribuem com a maior parte do crescimento populacional. O crescimento populacional em vários países da América do Sul e da África excede 3% ao ano.
Enquanto que em muitos países industrializados, com instalações médicas modernas, o crescimento populacional é inferior a 0,5% ao ano. Países relativamente ricos estão realmente diminuindo em população. A mudança da agricultura para a tecnologia tem sido um grande fator na desaceleração do crescimento populacional nos países industrializados. Os agricultores precisavam de filhos para ajudar no trabalho agrícola. Hoje, isso não se faz mais necessário. Além disso, as pessoas agora podem escolher facilmente quantos filhos vão ter. Métodos modernos de controle de natalidade, como a pílula anticoncepcional, o DIU, dentre outros, têm diminuído o crescimento populacional. Os evolucionistas afirmam que a humanidade evoluiu de uma criatura simiesca há milhões de anos. Se a população tivesse crescido apenas 0,01% ao ano desde então, hoje existiriam mais de 10 elevado a 43 pessoas. É um número tão grande que é incompreensível. Vale notar que a população mundial desde o ano 1800 tem dobrado a cada 100 anos. E como vimos, as melhorias na saúde e condição de vida não parecem ser os principais fatores para esse crescimento. É da natureza humana crescer e se multiplicar. Se o homem existe há milhões de anos, a população mundial seria muito maior do que é hoje. Os evolucionistas dirão que a doença, a fome e a guerra mantiveram baixos os números da população mundial durante esses milhões de anos. Mas a fome, a guerra e as doenças existem há muito tempo e não têm impedido que a população mundial dobre a cada 100 anos desde 1800. A resposta mais razoável para o tamanho atual da população mundial é a seguinte: a Terra é jovem. Além disso, é fácil explicar 7 bilhões de pessoas hoje no mundo descendentes de poucos casais no passado recente. Com o dilúvio de Noé há cerca de 4.500 anos e apenas 8 sobreviventes, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos, o crescimento populacional precisaria de menos de 0,5% ao ano para chegar a 7 bilhões de pessoas de hoje. Uma perspectiva muito mais razoável do que os milhões de anos do evolucionismo. A intensidade do campo magnético da Terra está diminuindo com o tempo. Na década de 70, o professor de física, Dr. Thomas Barnes, observou que as medições desde 1835 mostraram que o campo está decaindo 5% a cada 100 anos. Medições arqueológicas evidenciam que o campo era 40% mais forte em 1000 anos antes de Cristo do que é hoje. Foi proposto pelo físico Barnes que o campo magnético da Terra foi gerado por uma corrente elétrica no núcleo da Terra. Essa corrente está diminuindo a sua intensidade, o que, consequentemente, faz com que o campo magnético fique mais fraco ao longo do tempo. Barnes calculou que a corrente não poderia estar diminuindo por mais de 10.000 anos, senão a sua intensidade original teria sido muito grande, tão grande que derreteria a Terra.
a taxa de decaimento do campo magnético nos mostra que a Terra é jovem e que não tem bilhões e bilhões de anos. Os diamantes são feitos de carbono. Um tipo raro de carbono, conhecido como carbono 14, é radioativo, o que significa que ele se desintegra com o tempo. Ao medir a quantidade do elemento que se desintegrou, os cientistas estimam a idade de algo. Algumas pessoas pensam que a datação por carbono 14 prova que coisas aconteceram há milhões de anos. Só que esse pensamento está errado. A meia-vida do carbono 14 tem cerca de 5.700 anos, ou seja, em 5.700 anos, a quantidade de carbono 14 em um material vai para a metade. Por exemplo, diamantes com supostos bilhões de anos não deveriam ter carbono 14. Mas, para surpresa de muitos, foi detectado altos níveis de carbono 14 nos diamantes. Como isso é possível? Lembre-se, segundo o evolucionismo, os diamantes foram formados há bilhões de anos. Se os diamantes têm bilhões de anos, a quantidade de carbono 14 neles deveria ser praticamente zero. A solução é muito simples. Os diamantes não têm bilhões de anos. Eles são jovens, muito jovens. As idades de milhões e bilhões de anos são baseadas em premissas. A principal delas é o uniformitarismo. O uniformitarismo diz que os processos que observamos hoje são os mesmos que aconteceram no passado, com as mesmas taxas, com as mesmas causas e efeitos. Mas é possível provar isso? Não dá para provar que o decaimento radioativo de algum elemento se manteve constante ao longo da história da Terra. O decaimento desse elemento pode ter sido mais rápido no passado remoto. Hoje, sabemos que fatores como pressão e temperatura alteram o decaimento radioativo. No passado, o decaimento radioativo pode ter sido mais rápido do que é agora. O que quero dizer é que a datação por decaimento radioativo não é um método confiável para se estabelecer idades de milhões ou bilhões de anos. Os elementos radioativos, à medida que se desintegram, produzem partículas alfa, ou seja, núcleos de hélio. Se o decaimento radioativo ocorreu por bilhões de anos, como dizem os evolucionistas, uma quantidade enorme de hélio deveria estar presa na atmosfera da Terra. Vale notar que a taxa de hélio que é perdida da atmosfera para o espaço é pequena. Depois de supostos 4 bilhões de anos, a atmosfera hoje é composta de apenas 0,05% de hélio. Essa quantidade é extremamente pequena e não faz sentido para uma Terra de bilhões de anos. Lembre-se, segundo o evolucionismo, o hélio da Terra foi gerado por decaimento radioativo. Em bilhões de anos de decaimento radioativo, a atmosfera deveria ter muito mais hélio do que tem hoje. Sendo a Terra jovem, não houve tempo suficiente para o decaimento radioativo produzir grandes quantidades de hélio. A baixa quantidade de hélio na atmosfera é uma evidência de Terra jovem.
o oceano é essencial para a vida na Terra e para seu clima. Embora o oceano tenha mais de 1 bilhão de quilômetros cúbicos de água, os humanos não podem sobreviver bebendo dessa água, afinal, ela é muito salgada. O sal é um composto formado pela ligação iônica do cloro e do sódio. Nos oceanos, o sal está dissolvido e os íons de cloro e de sódio separados. Cada quilo de água do mar contém cerca de 10 gramas de sódio dissolvido. Ou seja, para cada quilo de água dos oceanos, em média, existe 1% de sódio. A cada ano, os rios e outras fontes introduzem cerca de 450 milhões de toneladas de sódio nos oceanos. Por ano, cerca de 30% desse sódio introduzido sai dos oceanos. Considerando que o oceano primordial não tinha sódio, o sódio teria acumulado a sua quantidade atual nos oceanos em menos de 42 milhões de anos, pelas taxas atuais de entrada e de saída de sódio nos oceanos. 42 milhões de anos parece muito, mas lembre-se, segundo o evolucionismo, a idade dos oceanos é de 3 bilhões de anos. Quando você considera eventos catastróficos no passado, como um dilúvio mundial, os oceanos da Terra podem ter salgado muito mais rápido. Resumindo, se os oceanos tivessem bilhões de anos de idade, eles seriam muito mais salgados do que são hoje. A cada ano, a água e os ventos erodem cerca de 25 bilhões de toneladas de sujeira e rochas dos continentes. Essa sujeira e rochas vão para o oceano e se transformam em lama. A principal forma de remover a lama do fundo do oceano é pela subducção das placas tectônicas. A subducção das placas é quando o piso do oceano desliza lentamente sobre os continentes, alguns centímetros por ano. A literatura científica diz que esse processo remove apenas 1 bilhão de toneladas de lama por ano. Ou seja, o restante da lama, 24 bilhões de toneladas, se acumula no oceano a cada ano. Nesse ritmo, a erosão depositaria a quantidade atual de sedimentos em menos de 12 milhões de anos. No entanto, de acordo com a teoria evolucionista, a erosão e a subducção das placas ocorrem desde que os oceanos existem, ou seja, há 3 bilhões de anos. Em 3 bilhões de anos, considerando as taxas de erosão e sedimentação, os oceanos seriam entupidos de lama. Obviamente, os oceanos não foram cobertos por lama. Isso porque os oceanos são jovens e não têm bilhões e bilhões de anos. Acreditar numa Terra jovem não é mais só uma questão de fé, é também uma questão de ciência. O paradigma dos bilhões de anos se sustenta em premissas frágeis, que pelo bem da ciência deveriam ser discutidas. Porém, existe uma ideologia por trás dos bilhões de anos, uma paixão, uma forte carga emocional, movida pelo sentimento de desacreditar qualquer coisa relacionada à Bíblia. Se a Bíblia dissesse que a Terra tem bilhões de anos, provavelmente a ciência hoje diria que a Terra é jovem. A ciência, que nasceu no berço da Europa cristã,
e pelo trabalho de cientistas cristãos, hoje serve de ferramenta da propaganda anticristã na programação de uma nova era. A era da tecnocracia, do transhumanismo. Saudades de quando os cientistas diziam: a Terra é jovem. Na verdade, alguns ainda dizem.